Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. E na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos realizar as atividades 11 e 12 do MySpike. Para realizar essas atividades, nós precisamos compreender dois assuntos diferentes. Então, nessa primeira aula, eu vou explicar o assunto da atividade 11 e na segunda aula, eu vou explicar o assunto da atividade 12, ok? Então, para essa primeira aula, nós vamos compreender sobre a influência da profundidade na pressão dos líquidos. Vocês devem lembrar que na aula passada, nas atividades 9 e 10, nós estudamos sobre as propriedades do ar. E estudamos também que o ar ele exerce pressão sobre os corpos. Da mesma forma como o ar ele exerce pressão sobre os corpos, os líquidos também vão exercer pressão sobre os corpos. Só que a pressão exercida pelos líquidos não vai depender da forma do recipiente no qual ele está contido. Essa pressão ela vai depender unicamente da profundidade dos corpos em que os corpos estão no líquido, ou altura, e da densidade desse líquido, tá certo? Se os corpos estiverem em uma mesma profundidade, a pressão sobre eles vai ser igual. Se eles estiverem em profundidade diferente, o corpo que estiver na profundidade maior vai sofrer uma pressão maior do que aquele que estiver mais na superfície. Para entender melhor isso, vamos aqui para o quadro. Então, aqui eu tenho 3 recipientes, certo? No recipiente 1, por exemplo, eu tenho 2 bolinhas. Essas 2 bolinhas, elas estão em um mesmo nível, ou seja, elas estão na mesma altura, a mesma profundidade. Então, a pressão que o líquido vai exercer sobre a bolinha 1 vai ser igual à pressão que o líquido vai exercer sobre a bolinha 2, a bolinha B. Basta vocês compreenderem o seguinte, vai ter a mesma quantidade de líquido sobre a bolinha A e sobre a bolinha B. Então, a pressão nelas duas vai ser igual, certo? Então, completando as lacunas aqui. A pressão em A é igual à pressão em B. Por que a pressão em A é igual à pressão em B? Porque as 2 bolinhas estão na mesma altura. Já nesse segundo exemplo aqui, nós também temos 2 bolinhas. Só que essas 2 bolinhas, elas estão em profundidades diferentes. A bolinha A está mais na superfície, enquanto a bolinha B, ela está mais lá no fundo do recipiente. Qual das bolinhas tem mais água sobre ela, tem mais líquido sobre ela? A bolinha B. A bolinha B, ela está mais profunda, ela está lá mais no fundo do recipiente, então tem mais água sobre ela. Consequentemente, a pressão sobre a bolinha B vai ser maior do que a pressão sobre a bolinha A. Então, vamos complementar aqui. A pressão em B é o quê? É maior do que a pressão em A. Então, a pressão em B é maior do que a pressão em A. Agora, vamos aqui para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, agora eu vou ter 3 bolinhas. Bolinha A, que está mais na superfície, bolinha B, que está mais ali no meio do recipiente, e a bolinha C, que vai estar lá mais no fundo do recipiente. Então, qual bolinha vai ter a maior pressão de todas? De todas as bolinhas desse recipiente aqui, a bolinha C vai ser a bolinha que vai ter uma maior pressão. O líquido vai exercer mais pressão sobre a bolinha C do que sobre a bolinha B. Por quê? Porque a bolinha C está mais fundo do que a bolinha B. E o líquido também vai exercer mais pressão sobre a bolinha B do que sobre a bolinha A. Por quê? Porque eu tenho mais líquido sobre a bolinha B do que líquido sobre a bolinha A. Então, complementando aqui, a pressão em C é maior do que a pressão em D. E a pressão em B é maior do que a pressão em A. Então, basta vocês compreenderem o seguinte, quanto maior a profundidade, maior a pressão, certo? Então, aumentou a profundidade, aumentou a pressão. Quanto mais no fundo estiver um corpo dentro de um recipiente com água, mais pressão vai ter sobre ele. Então, por exemplo, um nadador lá, um mergulhador,
enquanto ele estiver ali na superfície, ele tem pouca pressão sobre ele. Quando ele está na superfície, na realidade, só tem a pressão atmosférica. Mas conforme ele vai mergulhando, quanto mais profundo ele vai, maior vai ser a pressão do líquido sobre ele, tá certo?